Estou em Linhares da Beira, uma pequena povoação do concelho de Celurico da Beira. E Celurico da Beira, como sabem, é no distrito da Guarda. Aquela serrania que se vê na vossa frente é já um prolongamento da Serra de Estrela. Eu acho que Portugal está a matar as suas aldeias. Já há poucas aldeias que merecem uma viagem longa para as visitar. Mas se há algumas, Linhares é uma delas. Linhares da Beira é um encanto, é um milagre. Estas ruelas medievais que chegaram até hoje como por milagre, os solares quinhentistas em ruínas e, sobretudo, estas ruínas fantasmas do castelo, do grande castelo medieval de Linhares. Tudo isso merece uma visita, mas mais do que isso, a devoção da população de Linhares para a defesa da memória histórica da sua terra. Isso é que é uma lição que hoje, infelizmente, já é quase única em Portugal. O Castelo de Linhares, só por si, justificava um programa. É um castelo cuja história ainda não foi escrita. Tudo quanto se diz sobre ele me parecem fantásticas conjecturas em que eu não acredito. Aqui a história é bem outra, mas não é sobre isso que hoje iremos falar. É que este castelo, como todos os castelos, tinha um alcaide-mor. Ao começar o século XVI, esse alcaide-mor era um conde. É claro, e o conde, como era natural, tinha uma condessa. E a condessa, como já era menos natural, tinha um poeta que a admirava muito. O nome desse poeta era Luís Vaz de Camões. A história de Linhares tem a ver com a estrada romana. O que vocês veem é um dos mais notáveis vestígios das estradas romanas em Portugal. Digo isto para que não aconteça que a destruam como tem acontecido noutros sítios. A estrada passava aqui e tinha aqui um ponto de paragem. Era uma casa onde realmente os caminhantes se albergavam. Essa casa está de pé e tem uma lenda muito curiosa e muito misteriosa. Uma lenda que eu lhes peço que decifrem. Era por este arco que entravam os viandantes. Ele hoje apresenta um chanfro da época manuelina, mas penso que é um arco romano. Há um vestígio curioso. Diz que quem morava na casa era uma dona loba. Ora, loba é o latim lupa, e lupa chamava os romanos às raparigas amáveis que aguardavam os viandantes nas estalagens dos caminhos. É daí que vem a nossa palavra lupanare. Isso será a parte romana da lenda.
Mas agora entra uma parte bem mais moderna. Diz que um dia entrou por aqui um senhor muito virtuoso, muito religioso. Dona Lupa, tu acreditas nessa criada que te serve? Oh senhor, ela é tão fiel, é tão minha amiga, faz-me tão bem. Dona Loba, olha que às vezes o demónio mete-se na nossa casa e a gente nem dá por isso. Faz uma coisa, esta noite, sem ela ver, deita uma camada de farinha nos degraus. Amanhã, pela manhã, vai ver o que aconteceu. E a Dona Loba assim fez. Bem, vocês já calculam. Na manhã seguinte, o que estava nos degraus, em cada um, eram impressos os dedos de uma cabra. Toda a gente sabe que é o diabo que tem os pés de cabra. Dona Loba chamou a tal servidora, que ela julgava que era muito fiel, e disse, vai já daqui para fora. Mas não pensem que uma pessoa manda assim o diabo embora quando quer. Ela disse, não vou. E foi difícil, até que foi fazer um grande buraco no chão, sumiu-se e foi aparecer lá longe no castelo, ainda hoje lá está. É uma figueira brava que não dá figos a ninguém, porque o diabo não dá frutos para ninguém comer. Para perceber isto, vocês têm que ir ali a um outro lugar, que é a entrada da judiaria. Isto foi uma terra onde cristãos e judeus conviveram em paz durante muito tempo. Mas em certa altura devem ter vindo os familiares do Santo Ofício. Tu acreditas nessa mulher que te serve? Senhor, era tão boa, desconfia. E foi uma desconfiança que chegou até hoje. O primeiro conde de Linhares foi um fidalgo muito valente e muito vaidoso e arrogante. Era o senhor Dom António de Noronha. Tinham alcunha, o Narizes, e não era por ter um nariz muito comprido, era exatamente o contrário. Não tinha nariz nenhum. Em Ceuta, numa caçada aos leões, uma fera tinha-lhe caído em cima e tinha-lhe arrancado parte da face, de maneira que ele não tinha nariz. Chamavam-lhe os narizes. Era escrivão da puridade del rei Dom Manuel I. Ora, puridade quer dizer segredo, portanto, era o mais próximo colaborador do rei. Mas eram muitas outras coisas. Era senhor da Penaverde, da Vila de Fornelos, senhor de Algodres, e era também o dono da Mancebia de Lisboa, do Alcoce da capital. Hoje já ninguém sabe o que quer dizer Alcoce, eu explico. Alcoce era a residência das meninas que abasteciam de amor a cidade. E não ficava bem, não julguem que ficava bem já nessa altura um conde ser dono de um alcoce, porque o Dom António era um homem de grande prosápia, ele era trineto do condestável, do santo condestável Nuno Álvares Pereira, mas ele dizia que era neto. Um dia, em Lisboa, passava o Dom António por um cidadão chamado Marcos Mendes. O Marcos Mendes passou por ali e não lhe falou. E o Dom António chamou e disse, oh Marcos Mendes, tu não sabes quem eu sou? E o cidadão Marcos Mendes respondeu-lhe, sei perfeitamente, sois o senhor Dom António, escrivão da puridade del rei, trineto do santo condestável e dono da casa das meninas.
há nenhum indício de que Camões tenha estado ou vivido em Linhares. O facto de o amo ser senhor de Linhares não implica que ele lá tenha estado. Agora, onde teve, com certeza, foi aqui. Eu estou agora no convento de São Bento de Chabregas. É um lugar de que o Dom Francisco, amo do Camões, era o padroeiro. Tudo isto foi construído no tempo de Camões. E este é o melhor lugar para lhe contar a história. Mas que história? Cada um conta a sua. Bom, eu estou a falar na história que o próprio Camões contava. Sabem que ele, numa hora de suprema solidão, desesperado, pegou no papel, é a canção biográfica que começa a vir de cá, meu tão certo secretário, e conta-nos a sua vida. Só que os portugueses são preguiçosos, a gente não lê, a gente não estuda. Quantas pessoas já leram com olhos de ler, de entender a vida de Camões, contada por ele próprio? Com olhos de entender ou de sentir, porque esse é um dos mais belos poemas que jamais foram escritos em português. Ele estava desesperado e dizia que, enfim, falar nessas coisas era, de certo modo, deitar um pouco de água no fogo. Ele, se não falasse, rebentava. Eu leio-lhes os versos, eles ainda hoje me impressionam muito. Deitemos água pouca em muito fogo, acenda-se com gritos um tormento que a todas as memórias seja estranho. Digamos mal tamanho adeus ao mundo, à gente e enfim ao vento, a quem já muitas vezes o contei, tanto de balde como o conto agora. Mas já que para errores fui nascido, vir este a ser um deles, não duvido. Pois já que de acertar estou tão fora, não me culpem também, se nisto errei. Se quer, este refúgio só terei. Falar, errar sem culpa, livremente. Triste de quem de tão pouco está contente. Acho que não se pode ser mais dramático. E esta poesia é uma poesia morta, que hoje já ninguém lê. O meu conhecimento assíduo da lírica do Camões fez-me nascer um desejo forte. Eu gostava de conhecer a tal Violante. Como é que uma mulher tem de ser para inspirar versos tão emocionados? Eu gostava de ver um retrato da Violante. Bom, mas como calcula nessa altura, as pessoas não há fotógrafos, não há fotografia, claro. Quem é que tira o retrato? Bom, algumas pessoas tiravam. Eram as pessoas muito importantes. E, de certo modo, a Violante era importante. O marido, o Dom Francisco, era provedor da Misericórdia de Lisboa, além de conde. E foi por aí que eu estabeleci uma pista policial. Se o Dom Francisco, em Lisboa, era provedor da Misericórdia, naturalmente nas terras de que foi dono, em Linhares e em Algodres, também terá criado misericórdias. Fui lá e, sim senhor, havia misericórdia. Ora, era costume, quem criava uma misericórdia, oferecer um quadro com o seu próprio retrato. Sim senhor.
Em Linhares, aqui está o quadro com os instituidores da misericórdia. Os meus telespectadores estão diante de uma obra que a mim me comove muito. O retrato da musa inspiradora dos versos de Camões. É esta mulher que está de pé, sem coroa, junto de um velho fidalgo, junto de Dom Francisco. É que Dom Francisco tinha mais de 20 anos do que ela, casou com ela, coitadinha, quando ela tinha 12 anos, e ele já ia perto dos 40. Bom, e depois ainda deixou-a na comenda de que ele era comendador diante de Coimbra, São Martinho do Bispo, e ele foi servir de embaixador para Paris, mas deixou-a lá com aquele escudareco esperto e pulante que se chamava Luís Vaz de Camões. É claro, que culpa teve o Camões, que culpa teve a Violante e também que culpa teve o Dom Francisco. Mas estes quadros, é um conjunto de quadros que estão aqui na Misericórdia de Linhares. Como veem, estão-se a estragar mais de meia dúzia de anos e isto não presta para nada. Espantoso que a gente deixe cangalhar uma coisa destas. Quem é que pintou estes quadros? Não estão assinados, tudo se pode pensar. A Violante tinha um grande pintor que esteve ao serviço dela. Era o Fernão Gomes. Fernão Gomes é o homem que pintou o único retrato de Camões que tem alguma verosimilhança. E eu acho que foi a Violante quem o mandou pintar. Mas a Violante também tinha uma filha chamada Margarida, que foi uma excelente pintora. Dizem que pintou muito, hoje não se conhece um só quadro dela. Bom, é claro que isto não é sequer uma hipótese. Eu não gosto que digam depois que eu invento as coisas. Bom, isto é um puro poder ser. Eu acho que estas telas podem ter algo de feminino. Sobretudo esta, a seguinte. São telas que revelam uma ternura que não vem dos homens. Quem sabe se não são da filha Margarida. Essa Margarida tem uma história, já agora vou aproveitar passar por aqui para a contar, porque histórias é que vocês querem saber. A Margarida de São Paulo era uma rapariga de grande talento. É claro, e não arranjou quem casasse com ela. E por isso viveu, sem ser freira, mas viveu num convento, em Lisboa, no convento da Anunciada. Passou a vida a pintar. E havia lá no convento uma freira muito santa, tão santa, que até à sexta-feira as mãos faziam chagas e o peito abria em chaga, exatamente como as chagas do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse milagre da Anunciada emocionou Portugal. O próprio Filipe II, quando veio a Lisboa, quis beijar as chagas daquela freira santa, como lhe chamavam. Os cavaleiros, quando saíam para a guerra de Marrocos, iam-lhe pedir que abençoasse os ferros das suas lanças. Só a Margarida não acreditava naquilo. E dizia, quando beijava a chaga à santa, aquela chaga cheirava-lhe muito a óleo de linhaça, e alvaiate, que são as tintas com que os pintores pintam os quadros. Isto demorou anos, porque toda a gente dizia que a Sora Margarida era uma descrente, não acreditava nos milagres. Quem estava mal visto era a Sora Margarida, mas a certa altura a Sora Margarida fez um requerimento ao bispo, foram com um grande esfregão, limparam os pulsos da santa e aquela tinta saiu. Claro, a Inquisição aí interveio, prendeu a santa da Anunciada, mandou destruir tudo, quando se pudesse lembrar um milagre, porque era uma vergonha para todos nós,
E hoje não resta lembrança desse logro, desse engano que a filha da Violante revelou. É um puro poder ser, mas quem sabe se estes quadros, que são realmente da segunda metade do século XVI, não foram pintados para aqui pela mão dessa Sora Margarida de São Paulo. O convento de São Bento de Chabregas foi o panteão dos Noronhas. Estão aqui enterrados Dom Francisco, o amo de Camões, lá está Violante, a mulher que ele cantou, lá está Dom António, que morreu em Ceuta. É toda a família poética que aqui repousa. Com o liberalismo, o convento foi profanado, depois ardeu. Hoje pertence a uma empresa industrial que está a realizar um admirável esforço de restauração do que resta. O convento é um belo espaço vazio à espera de um destino. E isto, enquanto a memória do poeta é um destino à espera de um lugar. Portugal ainda não fez o museu que deve a Camões e a tudo quanto a Camões se liga, a toda a épica portuguesa do século XVI, a toda a época gloriosa da expansão de Portugal no mundo. Eu queria acabar este programa com um voto, o de que em 1998, na grande exposição que se projeta, os portugueses possam vir aqui assistir à inauguração do Museu de Camões e da Cultura Portuguesa.